catálogo de thrillers policiais do cinema, poucos filmes conseguem combinar tensão, mistério e atuações poderosas como o Colecionador de Ossos faz. Este filme não é apenas um entretenimento de alta qualidade, ele é uma exploração dos limites da mente e do espírito humano. Dirigido por Philip Noyce e estrelado pelos talentosos Denzel Washington e Angelina Jolie, este filme transcende a mera narrativa de perseguição a um assassino em série, oferecendo ao público uma experiência visceral e emocionalmente carregada. Continua aqui para saber mais, porque hoje é domingo, e domingo combina com clássico. Olá, cinéfilos de plantão! Eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um Pode Ver Sem Medo. Hoje eu trago para vocês mais um clássico do cinema que ressoa até hoje. O Colecionador de Ossos, The Bone Collector, é um thriller policial lançado em 1999, baseado no livro homônimo de Jeffrey Deaver e está na Netflix. A trama gira em torno de Lincoln Rhyme, interpretado por Denzel, um detetive forense altamente qualificado que fica tetraplégico após um acidente em serviço. Claro que ele se vê confinado à sua cama, deprimido e pensando em eutanásia. Afinal, ele tem crises de convulsão que podem deixar ele como um vegetal preso dentro de si mesmo. E as cenas em que isso acontece são impressionantes e te deixam angustiado em assistir. E, gente, você chega a pensar, é melhor morrer mesmo, uma interpretação de tirar o fôlego. No entanto, sua vida ganha novo propósito quando uma série de assassinatos brutais acontece em Nova York. Apesar de estranho esse novo propósito, Rhyme é chamado para ajudar na investigação, utilizando sua vasta experiência e habilidades analíticas. E um verdadeiro arsenal é montado dentro do apartamento dele de forma incrível. Um laboratório forense móvel. E você consegue acompanhar passo a passo as habilidades dele em comandar tudo de uma cama e com apenas um dedo clicando no que precisa. Olha, apesar da tecnologia de 99 ser bem inferior à que temos hoje, arrisco a dizer que muito do que ele usa ali ainda não temos em 2024 não, viu? Verdade, Suelen. Aquele super zoom nem nos melhores celulares de hoje, hein? E Amélia Donaghy, interpretada por Angelina Jolie, é uma jovem policial de patrulha que, após encontrar a primeira cena de crime, se vê envolvida no caso, dando uma aula de CSI enquanto preserva a cena desse primeiro crime. Inicialmente, ela é relutante em se envolver, pois também tem seus próprios demônios que a assombram e a fazem duvidar de si mesma, mas acaba se tornando os olhos e ouvidos de Rhyme em campo. Juntos, eles vão tentar decifrar todas as pistas deixadas pelo assassino em cada cena de crime, na esperança de impedir mais mortes. E é muito legal poder acompanhar como eles vão desvendando peça por peça das pistas deixadas. Toda a comunicação entre eles é feita pelo rádio da polícia, e todos que estão no apartamento e o chefe da polícia podem ouvir ele guiando a Millie em campo sem estar presente. É uma experiência totalmente sensorial, como se fosse um podcast criminal dos dias de hoje. Todos ali apreensivos, ouvindo quais seriam os próximos passos e esperando o desfecho do episódio do dia. E é bem por aí mesmo, viu, gente? E ver as reações do chefe ouvindo e vibrando no fracasso de Amelia e perdendo a paciência nas vitórias mostra bem como funcionam as disputas de poder dentro da corporação. O filme é uma adaptação do romance de Jeffrey Deaver, publicado em 1997. O livro é o primeiro de uma série centrada em Lincoln Rhyme. E a fascinante história da busca pelo serial killer foi adaptada para uma série dramática, Lincoln Rhyme, a caçada pelo colecionador de ossos, lá no AXN. E não é nenhuma novidade que o gênero criminal faz bastante sucesso, com novas séries e filmes sendo criados todos os anos. Eles oferecem um mergulho profundo na mente humana e nos ajudam a explorar as motivações dos criminosos e entender como eles justificam suas ações e o que os leva a cometer atos tão extremos. Pelo menos é assim meu interesse por esse tipo de filme e série. Além de Denzel e Angelina Jolie, o filme conta com um elenco de apoio que inclui Queen Latifah, Michael Hooker, Ed O'Neill e Luiz Guzmán, e a dupla começa a desvendar uma série de assassinatos brutais. As cenas de crime são meticulosamente montadas pelo assassino,
Os requintes de crueldade e como são elaborados dão aula de maldade. E Reimer usa seu vasto conhecimento forense para decifrar as mensagens deixadas para trás. Ao longo da investigação, vemos o desenvolvimento dos personagens principais. Reimer, que inicialmente estava resignado à sua situação, encontra uma nova motivação e propósito. E Amelia, por sua vez, cresce em confiança e competência, aprendendo a confiar em suas habilidades e instintos. E essa dinâmica entre os dois ela é bem realista. De um lado, Reimer, que com um propósito, passa a ter motivos para querer viver. E Amelia, por ter alguém que confia nela e a incentiva, ganha propriedade no que faz e se sente capaz. E a tensão vai aumentando à medida que Reimer e Amelia se aproximam da identidade do assassino. O confronto final é cheio de suspense e perigo, culminando em uma revelação surpreendente sobre o verdadeiro culpado e os seus motivos. E todo o quebra-cabeça se encaixa e passa a fazer sentido. A forma como as pistas se unem para desvendar o verdadeiro objetivo do assassino é uma obra de arte. Mas espera aí que eu tenho uma observação para fazer sobre o assassino. Por que raios ele está de máscara se não há intenção de deixar testemunhas? Ok, você vai dizer que é pra gente não descobrir quem é o assassino. Mas não teria uma forma mais criativa de fazer isso? Precisava de uma balaclava? Ah, vá, deixa de ser chata, Sueli. Vem pôr defeito onde não tem. E o diretor utiliza justamente uma atmosfera sombria e tensa para manter o suspense ao longo do filme. A cinematografia, o design de produção e a trilha sonora colaboram para criar um ambiente imersivo que prende a nossa atenção do começo ao fim. E muitas das cenas externas foram filmadas em locais icônicos de Nova York, o que adicionou autenticidade à ambientação do filme. E as cenas internas foram realizadas em Montreal, no Canadá. E não é novidade para ninguém que eu sou fã de carteirinha de Denzel. E aqui, gente, ele entrega uma performance magistral, equilibrando vulnerabilidade e genialidade, enquanto seu personagem luta contra limitações físicas e demônios internos. E Angelina Jolie, novinha, ela brilha como Amelia Donaghy, uma jovem policial que cresce à medida que a trama se desenrola. A química entre esses dois é palpável, criando uma dinâmica que é ao mesmo tempo tensa e profundamente humana. E sabia, Demi Moore e Nicole Kidman foram cogitadas para o papel de Amelia antes de Angelina Jolie ser escalada, com base em seus trabalhos em George Wallace, de 97, e Dia, Fama e Destruição, de 98. E Al Pacino foi cogitado para fazer o papel principal, mas ainda bem que decidiu fazer o Informante, de 99. Quando Angelina Jolie leu o roteiro, descobriu que não conseguia largá-lo mais, quando começou a ler dizendo: "Eu estava sozinha no meu apartamento e isso me assustou até a morte. Não conseguia parar de ler." E para interpretar um tetraplégico, Denzel visitou vários deficientes para conhecer melhor suas limitações. E entre eles o ator Christopher Reeve, conhecido pelos filmes do Super-Homem. E Queen Latifah interpreta a enfermeira de Reimer. E ela foi considerada para o papel de Sharona, também uma enfermeira lá em Monk, um detetive diferente. Mas aqui o papel dela é de extrema importância. Ela é mais do que uma enfermeira, ela é quase uma assistente de Reimer, que o ajuda a resolver os quebra-cabeças dos crimes. E para mim, todos estão perfeitos em seus papéis. E é engraçado isso, quando os atores se saem tão bem, é difícil imaginar outros em seus lugares, mesmo que sejam tão competentes quanto eles. Claro que eu já tinha assistido esse filme na época do lançamento, mas vi ele agora recentemente na Netflix. E foi um daqueles dias que você não aguenta mais apiar, tentando escolher algo que ache bom. Fui nesse na certeza de que seria uma experiência satisfatória ao assistir. E eu nem me lembrava quem era o assassino. Mas os roteiros dos filmes dessa época são incríveis. Sem preguiça, os filmes não precisavam caber em 90 minutos. E com isso, temos histórias super bem desenvolvidas. O Colecionador de Ossos é reverenciado por sua atenção meticulosa aos detalhes forenses, proporcionando uma visão realista e intrigante do processo investigativo. As cenas de crime foram cuidadosamente montadas pelo diretor. Elas são tão macabras quanto fascinantes, nos prendendo e nos desafiando a resolver o mistério junto com os protagonistas. A história de Reimer e de Amelia ressoa profundamente, explorando temas de resiliência,
parceria e uma luta incessante por justiça. E se você busca uma jornada intensa através dos corredores escuros da mente de um gênio e da crueldade de um assassino, O Colecionador de Ossos é um filme que desafia, assombra e, acima de tudo, permanece inesquecível e que você pode e deve ver e rever sem medo. Ele permanece um clássico do gênero, um filme que não só cativa com seu suspense, mas também inspira com sua mensagem de coragem e superação. A luta de Rhyme contra suas limitações físicas e a determinação de Amelia em provar seu valor são temas universais que são ainda relevantes. Além disso, o filme contribuiu para a popularização do subgênero de thrillers forenses, que continuam a ser explorados em séries de TV e filmes atuais. E já comenta aqui se já assistiu a esse clássico e qual outro você se lembra até hoje. E se ainda não viu, já sabe o que fazer. E depois volta aqui para me contar o que achou. E foi isso, pessoal. Espero que tenham curtido mais essa dica. E se curtiu, já deixa aquele like aqui, se inscreve no canal e se já é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que ainda não é. E ativa o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. E já sabe, hein? Passa lá no meu blog para mais novidades, que o endereço está aqui na descrição. Até a próxima!